dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Vamos reiniciar nossos estudos aí, aliás, continuar nossos estudos aí da LDB, certo? Então, vamos seguir em frente. Slide está aqui, né? Então, aí, contínuo, tal, LDB, Lei 9.394 de 96. Legislação educacional, tá aí meu Instagram, viu, gente? @Carminho de Abreu, entra lá, eu sempre sigo de volta, viu? Tô junto com vocês. E outra coisa, acompanho vocês desde agora no estudo, até depois, se por um acaso a prefeitura negar o seu direito líquido e certo à nomeação, se você foi aprovado no concurso, você me procura para a gente entrar com mandado de segurança aí. Aí você vai me procurar agora como advogado, tá? Para eu garantir o seu direito aí. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós paramos aqui justamente no artigo 7º. Aqui é onde a LDB ela fala o seguinte: a iniciativa privada também pode investir em educação. Porém, essa liberdade da iniciativa privada não é absoluta, ok? Então, não é pelo fato de eu ter uma empresa, a empresa é minha, é uma empresa privada, eu não posso fazer o que eu quiser. Entendeu? A minha liberdade de investir na educação privada não é absoluta. Entendeu? Então tá aí, ó. O ensino é livre, a iniciativa privada. Aí ele vem aqui, ele dá com uma mão e segura com a outra. Atendidas as seguintes condições. Tá aí. Então, você quer abrir uma escola privada? Pode, mas você tem que atender algumas condições. Primeiramente, cumprimento das normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Ou seja, um exemplo disso aqui, ó, você vai abrir uma escola privada e fala assim: eu não vou oferecer na minha escola português nem matemática. Errado. Você tem que oferecer português e matemática, porque português e matemática fazem parte da base nacional comum curricular. Você é obrigado a oferecer português e matemática. Você é obrigado a seguir uma norma geral chamada BNCC. Você é obrigado a seguir também a LDB, entendeu? Normas gerais BNCC, LDB e outras, tá, gente? Tem outras também. Ok? Da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, se você montou uma escola ali no município ou no estado, você tem que seguir as normas da educação estadual, das normas da educação municipal, que disciplinam aí essa situação aí para escolas privadas também, né? Algumas normas do sistema estadual ou do sistema federal ou do sistema municipal vai ser só realmente para escolas públicas, mas algumas delas, as escolas privadas também vão ter que seguir. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, é o seguinte, gente, eu preciso pedir uma autorização ao poder público para mim abrir uma escola privada. Aí o poder público autorizou. Beleza, pode abrir sua escola. A partir dali, eu vou ser avaliado, vai ser avaliada a qualidade do meu ensino pelo poder público. O poder público tem o direito de mandar ali comissões, né? E eles fazem isso mesmo, mandam ali comissões para fiscalizar e avaliar a qualidade do ensino que eu estou oferecendo. Muito embora a empresa seja minha, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que oferecer um ensino de qualidade, que isso vai ser avaliado pelo poder público. Número 3, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213. O que significa isso aqui, gente? Capacidade de autofinanciamento. Eu preciso ter dinheiro para me custear minha estrutura física, né? A estrutura física da minha escola, e para mim custear os meus recursos humanos. Entendeu? Preciso ter dinheiro para isso. Ok? Então, isso é a capacidade de autofinanciamento, certo? Aí é o seguinte, eu posso pegar dinheiro público e colocar em escolas privadas? Já se fez essa pergunta? Eu posso investir dinheiro público em escolas privadas? Posso. Entendeu? Porque, olha o que ele fala aqui, ressalvado o artigo 213 da Constituição. Esse artigo 213 da Constituição, ele fala justamente
onde eu vou pegar dinheiro público, tá? Dinheiro público e investir em escolas confessionais. Confessionais. O que é escola confessional, gente? Confessionais, tá? São escolas que confessam determinada religião, escolas confessionais. Escolas que confessam determinada religião. Eu também posso pegar dinheiro público e investir em escolas comunitárias. Comunitárias. Então, são escolas criadas por determinada comunidade, para atender aquela comunidade, posso colocar dinheiro público aí nessas escolas comunitárias. Como também eu posso colocar dinheiro público, tá? Dinheiro público eu vou colocar aqui dinheiro público, tá? Vou escrever a palavra público só para você lembrar que esse dinheiro aqui é público. Posso colocar em escolas filantrópicas. Filantrópicas. Ok? Mas, pessoal, essas 3 categorias de escola aqui, que são escolas privadas, né? Escolas do tipo privadas, para elas receberem recurso público, elas precisam cumprir determinadas condições. Essas condições estão justamente aí no artigo 13 da Constituição Federal. E aí, ó, eu trouxe aqui só para você ver rapidamente, porque a gente vai estudar isso aqui na própria LDB, ela vai trabalhar isso aqui, então não precisa eu esmiuçar muito, entrar muito em detalhe, mas ele fala o seguinte: para mim colocar dinheiro público em escola comunitária, em escola confessional e em escola filantrópica, tá? Lembrando, é como se eu estivesse falando assim, ó, essas 3 categorias aqui é como se fossem escolas privadas, tá? É como se eu estivesse falando de escolas privadas. Aí eu vou colocar dinheiro público nela. Para eu colocar dinheiro público nelas, primeiramente, finalidade não lucrativa. Tem que ter finalidade não lucrativa. Tem que pegar seu excedente financeiro e investir em educação. Então, é aquela escola, por exemplo, confessional. O que são escolas confessionais? São escolas que confessam determinada religião. Então, escola católica, evangélica, batista, judaica, islâmica. São escolas confessionais. Ela fala assim, ó, todo o excedente financeiro, todo o dinheiro a mais que eu tiver aqui, que entrar dentro da minha escola, eu vou pegar e vou investir, aplicar em educação. E somente em educação. Ok? Se eu estiver pegando esse dinheiro e comprando carro, e comprando imóveis, e comprando fazendas, isso não é considerado investimento em educação. Então, eu tenho que pegar meu dinheiro e investir apenas em educação. Outra coisa que eu preciso falar também, eu preciso assegurar que se um dia eu fechar minha porta, fechar meu negócio, minha escola confessional, filantrópica ou comunitária, eu vou destinar o meu patrimônio para outra escola comunitária, ou para outra escola filantrópica, ou para outra escola confessional, ou ainda eu posso destinar meu patrimônio para o poder público. Ok? No caso de encerramento de suas atividades. Então é isso. Estou fechando minhas portas. Fiz um documento aqui falando, se eu fechar minhas portas, eu vou destinar meu patrimônio para uma dessas 4 categorias aí, ou para uma outra escola comunitária, ou para uma outra escola filantrópica, ou para uma outra confessional, ou para o poder público. Destino meu patrimônio aí para a prefeitura. Destino meu patrimônio para o governo do estado de Minas Gerais. Entendeu? Tá. Aí é o seguinte, a partir do momento que esses 3 níveis, essas 3 categorias de escola aí estiverem recebendo recurso público, ela pode pegar esse recurso público, poderão, é uma opção, não é obrigação dela, mas ela tem essa opção, tá? Poderão ser destinados a bolsas de estudo, ok? Para o ensino fundamental e médio. É bolsa de estudo para ensino fundamental e médio. Para ensino superior, não abriu essa possibilidade, ok? Na forma da lei. Então, tem que ter uma lei disciplinando isso aí. Para pessoas carentes, aí, ó, para pessoas que demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas nas redes regulares
da rede pública na localidade de residência do educando, vírgula, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma escola privada, confessional no caso, um exemplo, e eu estou dando 200 bolsas de estudo aí para o pessoal carente ali da minha localidade. Isso não exime o poder público de investir na rede pública dessa localidade, entendeu? Ele tem a obrigação de investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, não significa que o poder público fala assim, já que Carmina ali montou uma escola confessional lá e ele está dando 200 bolsas de estudo, eu não vou aumentar minha rede de ensino nessa localidade. Não, não pode. Você é obrigado a investir prioritariamente no aumento, na expansão na rede de ensino dessa localidade, ok? E aí, no final, aqui ele fala, atividades de pesquisa, extensão e de estímulo e fomento à inovação, realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica, poderão receber apoio financeiro do poder público. É um exemplo que nós temos aqui em Minas Gerais, do Trilhas Gerais, né? É o poder público que ele faz uma parceria, isso é uma espécie de parceria que ele faz com instituições de educação profissional e tecnológica, né? Apoiando essas instituições, em troca, essas instituições dão bolsas de estudo ali, abrem as portas ali, ou a um preço menor, não sei como é que funciona, para receber esses alunos aí, entendeu? Ou seja, atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional tecnológica, ainda que elas sejam privadas, elas podem receber recursos públicos, né? Vão poder receber apoio aí do poder público, ok? Então, esse é o artigo 213 da Constituição Federal de 1988, que foi citado ali no inciso 3 do artigo 7º aí da LDB, ok? Acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, vamos em frente. Olha aí, ó. Baseado aí no que você acabou de aprender, eu trouxe essa questão que ela é da FGV, mas ela pode muito bem ser usada pela Fundep, tá? Ou outra banca. Aí eu peguei essa questão, gente, e transformei essa questão numa questão de certo ou errado. Era uma questão de múltipla escolha. A prova que você vai fazer vai ser de múltipla escolha, mas dá para você aproveitar aqui essa questão, né? No concurso aí da Prefeitura de Montes Claros, aí para a área da educação, dá para você aproveitar essa questão, transformar ela em certo e errado só para dinamizar a aula. Então, vamos julgar como certo ou errado a seguinte afirmativa. As instituições de ensino privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, sem intervenção do poder público. Certo ou errado, gente? Pelo que você acabou de ver, essa expressão aqui, ó, sem intervenção do poder público, tornou essa afirmação aí errada, certo? Essa afirmação ficou errada por causa dessa expressão que eu circulei aqui, porque o poder público tem que intervir, sim. Tem que intervir. Como que ele vai intervir, gente? Primeira coisa, o poder público, ele tem que autorizar. E segunda coisa, ele tem que fiscalizar a qualidade, ele tem que fazer a avaliação de qualidade nessas universidades aí, nessas escolas do poder público. Entendeu? Tanto é que faz, né? O poder público manda comissão para fiscalizar as universidades particulares, manda comissão para avaliar a qualidade de ensino das escolas particulares aí de nível médio, de nível fundamental. Ok? Então, gabarito aí você está vendo errado. Vamos agora analisar agora esse artigo 7º aí da nossa LDB.
Então, vamos analisar ele ponto a ponto, porque ele é muito importante. Ele tem a ver com essas duas situações, ó, liberdade de crença ou liberdade religiosa e uma prestação alternativa. Então, olha lá. Ao aluno regularmente matriculado em instituição pública ou privada, tá? Então, essa situação vai servir aqui para a instituição pública, mas vai servir também para a instituição privada também, certo? De qualquer nível, tá? De qualquer nível, tá marcado aí em amarelo, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento. Então, primeira coisa, o estudante tem que fazer um prévio. Deixa eu apagar aqui, só um minutinho. Primeiro, ele tem que fazer um prévio e motivado requerimento, ele tem que pedir essa situação, aí fazer um pedido à escola, pedir para ele se ausentar de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhes atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, ó, sem custos para o aluno, cuidado, a sua banca aí no concurso da Prefeitura de Montes Claros, ela pode jogar essa casca de banana aí para você e falar que isso tem custo para o aluno. Não, não tem custo para o aluno. Ele vai pedir isso aí, né? Pedir que a instituição dê a ele uma das seguintes prestações alternativas, sem custo. A instituição não vai cobrar nada dele para poder fazer isso. Nos termos do inciso 8 do artigo 5º da Constituição. Por que a LDB, gente, citou aqui o inciso 8 do artigo 5º da Constituição? Constituição Federal de 88. Porque aqui nesse inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, lembrando aí, você vai estudar para a Prefeitura de Montes Claros, a área da educação, né? Você precisa compreender esse artigo 5º, inciso 8º, né? O artigo 5º todinho da Constituição Federal, você precisa compreender ele vai cair para você. E nesse inciso 8º, ele fala o seguinte, ó, você pode se excusar de cumprir alguma obrigação, tá? Baseado na sua filosofia, na sua ideia ou na sua religião, desde que você cumpra alguma prestação alternativa. É o caso da prestação do Exército, serviço militar obrigatório. Você pode chegar lá e falar, ó, eu não vou cumprir o serviço militar obrigatório porque a minha religião não permite, ou a minha filosofia de vida não permite, a minha consciência não permite, eu não quero. Mas aí o poder público pode te dar uma prestação alternativa, entendeu? Ele fala assim, tudo bem, você não vai servir o Exército, mas vou te dar uma prestação alternativa X a isso, entendeu? Ele não define qual é essa prestação alternativa, mas aqui na LDB é definido. O menino que levantar lá a mão e falar, ó, professora, amanhã eu não vou assistir a aula, porque amanhã é um dia santo para a minha igreja, para a minha religião. A escola vai dar uma prestação alternativa para ele. Então, vamos ver o que a escola vai dar aí para ele. E ele vai precisar cumprir essa prestação alternativa. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, em turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, a escola vai chamar o aluno e falar assim, ó, você não vai fazer prova hoje, porque hoje é dia santo para você, né? Ou você não vai assistir a aula hoje, porque é um dia santo para a sua igreja, para a sua religião. Então, eu vou te dar essa prova ou esta aula em outro momento, no turno de estudo do aluno, entendeu? Tem que ser no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado com sua anuência. Então, chegar para ele, ó, posso te dar essa prova amanhã de manhã? Não, professor, amanhã de manhã não é o ideal. Então, vamos agendar um outro turno aqui, ó. Quinta-feira de manhã você vai fazer essa prova, você vai assistir essa aula alternativa. Ok? Vou tomar uma água aqui, só um minuto. Pode também, gente, é uma opção, ó. A escola tem a opção também de dar um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa
com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Aqui, ó, ela não vai precisar negociar com a criança, não. Com o estudante, não. Ela vai dar um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Ela vai definir uma data de entrega disso aí. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá, é uma obrigação, não é uma opção, deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência do aluno. Então, por exemplo, naquele dia de ausência do aluno, foi dada uma prova ali sobre história. Ele perdeu a prova de história, porque naquele dia é um dia santo para ele e tudo mais. Vai ser dada uma apresentação alternativa, nós vamos observar os parâmetros curriculares e o plano de estudo do dia da ausência do aluno. Então, o certo é o quê? Eu vou dar uma outra prova também de história. Eu não vou dar uma prova de matemática para ele, porque o que ele perdeu ali foi a prova de história. Entendeu? Observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Ok? Então, vamos aqui. Parágrafo 2º aí, seguindo em frente. O cumprimento de formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá, tá em amarelo, a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização de registro de frequência. Então, se o aluno falou assim, professora, sexta-feira é dia santo para a minha religião, então não posso assistir aula nessa sexta-feira, beleza, minha religião não permite. Então, vou te dar uma prestação alternativa para você cumprir na segunda-feira. A partir do momento que você cumpriu, eu vou considerar a sua falta abonada, entendeu? Seu registro de frequência será regularizado. É como se você tivesse assistido a aula na sexta-feira. E para todos os efeitos, essa obrigação, essa prestação alternativa vai substituir, por exemplo, a prova que você deixou de fazer na sexta-feira. Ok? Seguindo aí, parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, não é de uma vez, é progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Então, está falando aqui, que dia que essa lei entrou em vigência, essa mudança aí? Foi uma mudança do ano de 2019. Então, está falando que as instituições de ensino, progressivamente e no prazo de 2 anos, devem providenciar adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo, ou seja, 2019 para cá já se passaram 2 anos, né, gente? Então, todas as escolas já têm que ter providenciado aí essas mudanças, essas alterações, essas adaptações aí, a fim de promover aí essas prestações alternativas. Gente, o parágrafo 4º, ele vem falando aqui, que o disposto nesse artigo, ou seja, essas prestações alternativas aí, né, disposto aí no artigo 7º-A, certo? Peraí. Né? Aqui, Opa! 7º-A. Aqui, 7º-A, né? Ok. O disposto nesse artigo 7º-A não se aplica ao ensino militar, a que se refere ao artigo 83. Lembrar o seguinte, que o ensino militar ele é regulado por uma lei específica, conforme você está vendo aqui no artigo 83, aqui embaixo, né? Admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. É só você lembrar o seguinte, uma lei específica ela deve disciplinar o funcionamento do ensino militar. Então, por isso, é que o disposto nesse artigo, né, essas prestações alternativas aí para a pessoa que declarou determinada religião, determinada consciência, que não vai poder assistir aula ou fazer prova naquele dia X, não se aplica ao ensino militar. Justamente porque o ensino militar é regulado por lei específica. É ela que vai definir ou não, nem sei se define essa situação aí. Ok? Então, vamos aqui,
Vamos aqui a uma questão. Essa questão aqui é da FGV, porém, pessoal, essa questão poderia ser muito bem levada aí para a Fundep. A Fundep pode muito bem cobrar uma situação dessa, entendeu? Então, aí para o seu concurso e da Prefeitura de Montes Claros, fique consciente de que essa questão pode ser cobrada nesse estilo aí também para você. Caso da Banca Fundep. Então, vamos lá, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem sido atualizada para responder a demandas recentes da sociedade brasileira. A afirmativa a seguir exemplifica corretamente uma alteração realizada na LDB desde 2019. Então aqui o que ela falou? Já tem uma definição boa para você. Ó. Definição de que a LDB ela foi feita no ano de 96, não foi? Foi no ano de 96. Mas ela tem sido atualizada para responder a demandas recentes da sociedade brasileira. Então, lá no ano de 2019, inseriu lá o artigo 7º-A, né, que falou sobre essa questão. Então, vamos ver aqui, ó. Direito de o aluno faltar a provas marcadas em dias em que o exercício de atividades lhe seja vedado, em função de suas crenças religiosas, sem atribuição de prestações alternativas. Errado, né, gente? Errado. Né? Errado. Por quê? O aluno até pode faltar provas ou faltar algum dia letivo baseado na sua religião. Baseado que naquele dia ali é um dia especial para a religião dele. Mas ele vai ter que cumprir uma atribuição de prestações alternativas para abonar essa falta dele, para ele poder fazer uma nova prova no outro dia, entendeu? Então, é errado. Tem que ter uma atribuição de uma prestação alternativa para essa situação. Ok? Então, gabarito aí, errado. Tá? Ver artigo 7º-A. Então, Então, gente, agora nós vamos passar para essa questão aqui. O sentido dessa questão que eu trouxe aqui agora é revisar a aula passada. Então, vamos revisar a aula passada, tá? Uma questão importante. Também essa questão aqui é da banca FGV, mas pode muito bem ser trazida aí para a Fundep. Ok? Fundep, banca Fundep. Poderia muito bem ser cobrado pela Fundep. Então, vamos analisar a história aí. Uma comunidade de lavradores não conseguiu matricular seus filhos na única creche da cidade e acionou o Ministério Público com base no direito de acesso à educação. Ok. Passados 3 anos, a situação permaneceu a mesma e foi comprovado o descaso da prefeitura. Foi comprovado que o prefeito não quis fazer nada para resolver o problema. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trata-se de um crime de... Então, gente, nós falamos lá atrás, quando o prefeito ele não oferece a educação, o acesso à educação, ou ele oferece o acesso à educação de maneira irregular, entendeu? Aí fala assim, eu vou oferecer o acesso à educação só nos 6 primeiros meses do ano, depois eu não ofereço mais não. Ou oferece uma educação, escola quebrada lá caindo aos pedaços, sem banheiro, né? Isso é oferecer a escola educação de forma irregular. Que crime é esse que o prefeito vai estar cometendo conforme a LDB? O que você acha? Nós estudamos na aula passada que esse crime é um crime de responsabilidade e o gabarito é a letra D. Ok? Importa em crime, crime de responsabilidade. Ok? E o prefeito ele vai ser punido na forma da lei se ele fizer isso. Então, não é ameaça, não é crime de ameaça, não é peculato, não é nepotismo, não é improbidade administrativa. Aqui, no caso, é crime de responsabilidade. O prefeito, né, tem que ser comprovado que ele não ofereceu, ou seja, o descaso dele. Ele falou assim, tô nem aí. Entendeu? Então, gabarito aí, pessoal. Letra D,
Aí você vai consultar o artigo 5º da LDB, parágrafo 4º. Dá uma olhada lá na aula passada, porque essa questão que eu trouxe aqui é uma revisão da aula passada, ok? Então, pessoal, gente, falar uma coisa importante aqui para você, ó. É o seguinte: legislação educacional é a matéria que vai te aprovar e vai te jogar lá dentro das vagas. Vai trazer sua aprovação, vai te jogar lá em cima na classificação. Por quê? Tá tudo na lei, entendeu? Então, assim, tomara que você acerte todas as questões no dia que você fazer a prova. Mas se você tiver de errar alguma coisa, que você erre uma de matemática e uma de português. Porque legislação educacional é para acertar todas as questões, ok? É isso que eu desejo para vocês, porque eu sei que dá, sei que é possível acertar todas as questões de legislação educacional. Porque está tudo na lei, gente. Não tem como o examinador ficar inventando história, não. Entendeu? Igual fazer na matemática, joga uma questão de cálculo complicada. Ou no português, joga uma interpretação truncada lá para você confundir sua cabeça. Aqui não, está tudo na lei. Então, o gabarito está aí, letra D, ok? Então, amigos, finalizamos aqui com essa questão. Finalizamos aqui, eu vou trazer a câmera toda. Finalizamos aqui a nossa aula acho que de número 3, se não me engano. Então, desejando aí sucesso, bons estudos e segue firme que legislação educacional é a matéria que vai te aprovar, vai te jogar lá dentro do número de vagas, entendeu? E nós vamos comemorar sua vitória, ok? Tchau, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Tchau!